O mundo via Celine Dion como uma rainha intocável das baladas. Sua voz poderosa atingia o ouvinte como um trovão, transformando cada nota em um momento que paralisava o coração. Mas poucos sabiam que por trás daquele brilho havia uma alma frágil, sempre ansiando por uma única fonte de apoio. Quando Renee Angel apareceu, ela se agarrou a ele como se ele fosse a única luz na escuridão, tornando-o seu centro, seu mundo inteiro. Mesmo quando Renee se afundava no vício em jogos, se envolvia em rumores de infidelidade ou era arrastada para escândalos chocantes, Celine permanecia silenciosamente ao seu lado, perseverando, protegendo e amando a ponto de esquecer a própria existência. Tudo desmoronou de verdade apenas quando o câncer arrastou Renee para uma batalha sem fim. Numa noite de janeiro de 2016, num quarto de hospital silencioso, Celine ajoelhou-se e segurou a mão, que começava a esfriar. Que começava a esfriar, do homem de quem dependerá por toda a vida. Não vá, sussurrou ela. Um apelo desesperado que o destino se recusou a atender. Quando Renee deu seu último suspiro, a luz brilhante que ela construíra ao longo de sua carreira se apagou abruptamente, deixando para trás uma rainha sozinha em um reino que acabara de perder seu rei. O mundo chamou isso de tragédia, perda, choque. Mas para Celine, foi o momento em que o céu inteiro desabou. Porque, desde os 12 anos, Renee não era apenas seu empresário, mas a pessoa que a enxergou, acreditou nela, a apoiou antes mesmo de alguém saber seu nome. Quando ele partiu, ela não perdeu apenas um marido. Ela perdeu a pulsação que a guiava, o único pilar que a mantinha de pé sob o brilho avassalador da fama. Agora, enquanto enfrenta a dolorosa doença de seus últimos anos, Celine decide começar a contar a história de sua vida. Uma história que começa na luz, serpenteia pela escuridão e toca em verdades que nem todos ousam encarar. Essa jornada começa a partir deste momento. A infância de Celine Dion começou em uma casa apertada, onde o riso de muitos irmãos se misturava à dura realidade da pobreza. Sem berço, sem cama própria, apenas uma pequena gaveta, mal cabendo o corpo de um recém-nascido. Noite após noite, ela cresceu em meio aos murmúrios de mais de uma dúzia de irmãos, o cheiro de roupas velhas e a respiração pesada de dias repletos de privações. Embora sua família se amasse, esse carinho não era suficiente para encobrir a pequenez e a solidão de uma criança que sempre sentiu que não pertencia a lugar nenhum. A dor era ainda maior na escola, onde a chamavam de vampira. Magra, pálida, com 2 dentes da frente salientes que pareciam querer escapar do rosto. Alguns dias, depois da escola, crianças bloqueavam seu caminho, cuspiam em seu cabelo e rasgavam seu uniforme. Celine corria para casa, se escondia no armário, agarrando um travesseiro enquanto chorava. Ninguém a procurava. Sua mãe estava ocupada cozinhando para mais de uma dúzia de pessoas. Seu pai estava ocupado consertando pianos para clientes. Ela aprendeu muito cedo que, não importa o quanto você chore, ninguém garante que alguém irá enxugar suas lágrimas. Aos 9 anos, ela já subia no balcão do bar da família, cantando até a voz falhar para que os clientes dessem gorjeta. Algumas noites, homens bêbados enchiam sua gola com dinheiro, acariciando seu rosto com as mãos impregnadas de cerveja. Ela permanecia imóvel, os lábios cerrados, cantando sem parar, sabendo que, se parasse, sua família não teria dinheiro para comprar pão na manhã seguinte. Quando as luzes se apagavam, ela se sentava em silêncio atrás das cortinas, abraçando os joelhos, pensando: será que alguém neste mundo algum dia cantará para mim? Apenas uma vez. Como a filha mais nova, ela testemunhou todas as tempestades de seus irmãos. Ouviu conversas tristes de adultos que eles presumiam que ela não entendia e aprendeu a ficar em silêncio muito cedo. Esse silêncio tornou-se um hábito, sua defesa. Como se ela sempre tivesse medo de que uma palavra errada pudesse magoar alguém ou fazer alguém ir embora. O Império de Celine inclui mais de 250 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo. Os direitos autorais de clássicos atemporais como My Heart Will Go On Because You, Loved Me e The Power of Love continuam a gerar dezenas de milhões de dólares a cada ano. Suas 2 lendárias residências em Las Vegas, no Caesars Palace, de 2003 a 2019, arrecadaram mais de 681 milhões no total, tornando-a a artista solo com residências artísticas mais bem-sucedida da história. Essas residências proporcionaram um fluxo de renda enorme e constante, formando a base financeira de sua família. Celine também possuía um impressionante portfólio de imóveis, incluindo uma mansão em estilo bahamense em Jupiter Island, Flórida, avaliada em 72 milhões de dólares e já vendida. Um castelo em estilo francês numa ilha privada no Quebec, avaliado em 25,5 milhões de dólares. E apartamentos de luxo em coberturas em Las Vegas e Montreal.
Desde criança, Selene acreditava que, quando encontrasse o homem da sua vida, o amaria de uma forma que paralisaria o mundo. Selene estava determinada a dar tudo de si quando encontrasse o seu amor. A sua delicadeza, a sua vulnerabilidade, até os seus recônditos mais íntimos. Ela nunca deixava ninguém tocar. E então chegou aquele dia, o fatídico dia em que Selene conheceu René Anal. Ela simplesmente não sabia que, a partir daquele momento, seu destino seria o sofrimento. As pessoas podiam debochar, sussurrar que Selene era dependente demais, que vivia para ele, mas ela apenas sorria suavemente e balançava a cabeça. Naqueles olhos marcados pela tristeza, ele não era um mero apoio, ele era o céu, a razão pela qual seu coração continuava a bater em meio a inúmeras decepções. Porque a única coisa que ela sempre desejou foi amor. Eles se conheceram numa tarde que parecia comum, mas que acidentalmente abriu um capítulo que se estendia por quase 4 décadas. Naquela época, Selene tinha apenas 12 anos. Era frágil, tímida, com olhos grandes que sempre pareciam prontos para o mundo machucá-la. René, por outro lado, já estava na metade da vida, carregando consigo fracassos e as últimas esperanças de um homem tentando se agarrar à sua carreira. A audição se desenrolou em tanto silêncio que quase se podia ouvir o coração de alguém afundar. Cine cantava como se fosse a única forma de existir, enquanto René permanecia paralisado, tomado pela pureza de sua voz, algo que ele pensava nunca mais ouvir. Naquele exato momento, uma promessa silenciosa despertou em René. Ele protegeria aquela garotinha, abriria as portas com as quais sua família apenas ousava sonhar. E Selene, com a inocência de uma criança criada na pobreza e na escassez, olhou para ele com total confiança, como um pai, um guia, alguém que poderia transformar um mundo cruel em um lugar seguro. Nos anos que se seguiram, viveram na mesma órbita. René liderava, protegia, guiava. Selene treinava, lutava, rompia barreiras. Ele hipotecou a própria casa para concluir o primeiro álbum dela, como se estivesse apostando todo o seu futuro em uma garotinha que ainda não entendia o significado de sacrifício. Eles se agarravam um ao outro em cada viagem, cada estúdio de gravação, cada pequeno palco. E lentamente, em longas noites preparando-se para apresentações, entre tropeços e recuperações, Selene começou a sentir algo estranho. Um tremor terno, como um sopro, que se tornava mais nítido a cada dia. Aos 16 anos, ela ainda não entendia o amor, muito menos a dependência. Ela só sabia que, quando René assentia com a cabeça, sentia-se segura. Quando ele franzia a testa, seu coração se apertava, como se ela tivesse arruinado o mundo inteiro. Ela cantava para deixá-lo orgulhoso, trabalhava duro para que ele a notasse, tropeçava porque temia decepcioná-lo. Aquele sentimento não era amor romântico. Era o apego instintivo de uma criança que nunca tivera nada a que se agarrar e que agora encontrava uma única estrela brilhando em seu céu. Com o tempo, essa dependência se aprofundou, tornou-se mais sutil, mais silenciosa. Em turnês, em quartos de hotel frios à noite, só de ouvir os passos de René no corredor, ela se acalmava, como se ele estivesse sustentando o mundo sob seus pés. Ela se acostumou com a presença dele, daquele que, simplesmente por estar atrás dela, dava sentido a tudo em sua vida. Embora não fosse dito, René era a única pessoa que a fazia sentir-se bem, não mais perdida. Ao entrar na adolescência, Selene percebeu que o amava com um amor puro e intenso o suficiente para assustá-la. Ela amava a calma de René, o jeito como ele observava pacientemente cada passo que ela dava, o calor por trás de sua postura tranquila, mas também sabia que a distância entre eles era grande demais, incômodo demais, suficiente para provocar sussurros. E, no entanto, sempre que estava diante dele, toda a lógica se dissolvia. Seu coração escolheu René muito antes de ela entender o que era o amor. A verdadeira chama se acendeu quando Selene tinha por volta de 18 ou 19 anos, idade suficiente para reconhecer seus próprios sentimentos. Durante uma viagem de preparação para o Eurovision, eles estavam sentados juntos em um quarto de hotel tranquilo. A luz quente iluminava o rosto dele e Selene percebeu que não o via mais como um professor, mas como um homem que fazia todo o seu mundo interior estremecer. Na noite em que ela venceu o concurso, eles compartilharam seu primeiro beijo. Um beijo desajeitado, desconhecido, mas ardente, que nenhum dos dois poderia desfazer. Eu te amo desde o primeiro dia em que te ouvi cantar, sussurrou René. Selene chorou, lágrimas escorrendo pela gola da camisa dele. Ela sabia que havia encontrado seu verdadeiro lar, mas que aquele amor não era bem-vindo. A família de Selene, especialmente sua mãe, explodiu em medo e oposição. Uma jovem amando um homem 26 anos mais velho, como isso poderia ser certo? Mas Selene, com o coração já escolhido, simplesmente balançou a cabeça em meio às lágrimas. Esta é a minha vida. O amor deles se tornou uma batalha silenciosa, entre o coração dela e o julgamento do mundo, entre o desejo íntimo e o escrutínio público.
Mas ela não vacilou. Seu amor por René era forte demais, tender demais, real demais. Conforme sua carreira se internacionalizava, eles optaram por manter o relacionamento em segredo. Esconderam-no por 5 anos. No palco, ela o chamava de senhor. Anal, atrás das cortinas, o chamava de mon amour. Namoravam em quartos de hotel desconhecidos, de mãos dadas, sob luzes tênues, com medo de que até mesmo um toque revelasse tudo. Sua mãe, T.Z., chorava todas as noites, implorando para que ela reconsiderasse. Mas Salene simplesmente a abraçava e sussurrava: "Mãe, eu só tenho ele." Cine temia que o julgamento magoasse René e que as pessoas dissessem que ela o amava por gratidão ou influência. Eles se amavam no silêncio dos bastidores, nos longos dias de distância, nos olhares fugazes trocados diante das multidões. Cada telefonema, cada bilhetinho deixado em uma mesa se tornava um fio que os unia ainda mais. Em 1991, quando o amor deles era forte o suficiente para resistir às dúvidas, eles ficaram noivos. Mas Cine não anunciou imediatamente. Ela esperou até 1993, quando lançou o álbum The Color of My Love, para escrever nos agradecimentos versos que fizeram o mundo inteiro estremecer. Uma confissão de que o amava há tanto tempo e não conseguia mais esconder. O mundo talvez não estivesse preparado, mas o coração dela estava há anos. O casamento deles, em 1994, se desenrolou como um conto de fadas. Cine entrou na igreja com um vestido de cristal de 7 quilos e uma coroa, vendo apenas uma pessoa, o homem que a esperava no altar. Quando o padre perguntou: "Você aceita?", ela respondeu entre lágrimas: "Coitado do toujours." Elas trocaram alianças 3 vezes. Uma em Montreal, uma em Las Vegas, uma em seus corações. Mas poucos sabiam que as primeiras rachaduras já haviam aparecido muito antes. Tão pequenas que ninguém notou, mas o suficiente para se espalhar silenciosamente, o suficiente para desviar uma vida inteira do seu rumo. E à medida que essas feridas se sobrepunham, tecendo uma rede invisível que se apertava ao seu redor, tudo começou a se fragmentar de maneiras que ninguém poderia consertar. O início dos anos 2000 abriu uma ferida fria nas vidas de Celine Dion e René Anal. Uma ferida invisível, mas que sangrava silenciosamente. Enquanto as luzes de Las Vegas ainda brilhavam intensamente, enquanto as casas de shows ecoavam com uma voz que embalava o mundo inteiro. Nos bastidores, uma tempestade sombria se formava, rumores lentos e implacáveis de passos errantes, de dançarinas e funcionários do cassino, de encontros noturnos obscuros. Cada um se tornava uma lâmina invisível que cortava a imagem de um casamento inabalável. Então, em 2002, o processo judicial caiu como um raio, rasgando o céu. Uma mulher se apresentou com sua própria história dolorosa, acusando René de tê-la agredido em um quarto de hotel em 2000. Um processo foi instaurado, declarações frias e metálicas, mas cortantes o suficiente para abalar corações. Ninguém sabia o que era verdade, o que era medo, o que era desespero transformado em acusação. Nada havia sido comprovado. Contudo, a mera existência de tal alegação foi suficiente para destruir o frágil resquício ao qual Salene se agarrava desesperadamente. A mídia rondava como uma matilha de lobos famintos. Os tabloides estampavam manchetes sensacionalistas. As histórias se expandiram, se distorceram, misturando verdade e mentira. René negou tudo, alegando ser uma invenção para prejudicar o dinheiro e a reputação dele. Mas, no silêncio de um quarto escuro, era impossível não se perguntar: uma família conseguiria se manter de pé depois de uma tempestade dessas? Uma mulher ainda cantaria sobre o amor enquanto seu próprio coração estivesse mergulhado em dúvidas e dor? Então, a verdade veio à tona de uma forma inesperada. A mulher e o marido foram acusados de extorsão, presos e, por fim, condenados. As graves acusações que outrora abalaram o público passaram a ser vistas como ferramentas em um esquema. Contudo, ironicamente, mesmo após parte da história ter sido esclarecida, a dor remanescente não desapareceu. Nenhuma decisão judicial conseguiu apagar a ferida aberta pela suspeita. Alguns rumores afirmavam que, anos após o processo e a condenação por extorsão, o casamento deles vacilou. Que, em certo momento, Salene quase sucumbiu à pressão esmagadora. Nada foi confirmado, nenhuma palavra foi proferida por nenhum dos dois. Apenas sombras pairavam por trás da imagem de um casal considerado inseparável. E, às vezes, o que não era dito doía mais, porque além da dor silenciosa da infidelidade, Salene também carregava uma ferida incurável causada pelo homem que a amava de todo o coração. Envolvido com jogos de azar, René Anal nutria uma profunda obsessão por um hábito terrível. Cada passo em um cassino era um passo em direção a um vício do qual não conseguia escapar. Cada ficha, adicionava um peso financeiro invisível aos seus ombros.
Enquanto as pessoas admiravam o brilho deslumbrante das apresentações de Sale, ninguém imaginava que, por trás das cortinas, números vermelhos flamejantes representavam dívidas silenciosas que René tentava esconder, carregando-as sozinha em silêncio. Embora Celine Dion testemunhasse essa dor ao ver René retornar dos cassinos com dívidas enormes, ela escolheu o perdão. Para ela, esse era um hábito antigo do homem que amava, uma parte dele que ela decidiu aceitar. Muitas fontes e livros alegam que René usava os shows de Celine no Caesars Palace para pagar suas dívidas. Cada contrato de residência, cada apresentação, parecia ser tanto um sucesso quanto um fardo. O cassino o favorecia por ele ser um grande apostador. Mas esse favoritismo significava que a família de Dion Anel tinha que viver em um mundo oscilante entre a luz e a sombra, entre aplausos e medo silencioso. A verdade é que René chegou a perder milhões de dólares, mas os números divulgados publicamente eram apenas a ponta do iceberg. A cobertura exagerada da mídia piorou tudo, colocando a família no centro das atenções públicas. Quem estava de fora só via as perdas no jogo ou o vício dele, mas poucos reconheciam a pressão sobre o casamento, as carreiras e a saúde mental de duas pessoas vivendo entre a glória e a angústia. Assim, cada apresentação de Sale se tornou uma batalha pela sobrevivência, cantando enquanto, silenciosamente, salvava sua família da ruína financeira. Embora consumido pelo jogo, René ainda era o marido, o gerente, o homem em quem ela confiava. O perdão e a aceitação tornaram-se uma escolha tácita, um triunfo silencioso sobre a tragédia. Mas, nos momentos de silêncio, Celine ainda lutava contra a impotência, com a dor de ver o homem que amava afundar cada vez mais na armadilha das mesas vermelhas e pretas. Por muitos anos, Dion se sentiu presa em um labirinto emocional com René no centro. Incapaz de sair de seus braços, ela temia que, se o deixasse, o mundo se tornaria tão vazio que nada, jamais poderia preencher aquele vazio. E será que alguém mais a faria sentir um amor tão profundo? Desde o momento em que Celine conheceu René, com apenas 12 anos, o vínculo que se formou entre eles não foi meramente entre uma artista e um empresário, mas entre uma criança em busca de segurança e um homem adulto com o poder, a experiência e a influência para moldar seu futuro. Para Celine, ele não foi apenas quem descobriu seu talento, mas a única pessoa que enxergou seu valor desde o início. Esse reconhecimento plantou a semente da dependência, uma raiz que cresceu tão profundamente que, mais tarde, por mais dolorosas que as coisas se tornassem, ela ainda não conseguia ir embora. Quanto mais crescia, mais Celine percebia o quão vasto e cruel o mundo lá fora podia ser. No entanto, em meio a todo esse caos, René permanecia o único ponto de apoio. Era ele quem tomava as decisões por ela, quem a protegia, quem a resguardava da pressão e da mídia. Essa dependência era silenciosa, porém poderosa, tornando impossível para Celine se libertar, mesmo contigo. Quando a sua estava ferida. No fundo, ela sempre acreditou que, se pudesse René, sua vida desmoronaria, sua voz perderia o sentido e sua carreira se tornaria incerta. E como ele havia testemunhado cada ascensão e queda, cada passo de seu crescimento, Celine nutria um medo quase absoluto de abandono. Ela não conseguia imaginar uma vida sem ele, sempre presente nos bastidores. Quando surgiram rumores, quando a vida a dois se tornou pesada e pressionante, quando o vício em jogos e os fardos emocionais tornaram o ambiente doméstico sufocante, Celine ainda assim escolheu o silêncio. Não porque ela não sentisse dor, mas porque temia que, se falasse, tudo se despedaçaria. Sua vida estivera ligada a ele por tanto tempo que o relacionamento deles não era mais apenas amor. Era como raízes que se enrolavam em seu coração. Arrancá-las o faria sangrar. Ela perseverava porque o medo da perda era maior do que a dor de estar ferida. Aquele sentimento não era apenas amor, era gratidão. Era a lembrança de uma criança resgatada de um sonho inacabado. Por isso, sempre que pensava em partir, Celine sentia como se estivesse traindo a si mesma mais jovem. A menina que acreditava que René era a única pessoa no mundo que jamais lhe viraria as costas. E foi essa crença que a manteve firmemente presa à vida adulta. Até os últimos momentos de René, Celine permaneceu inabalável ao seu lado, cuidando de cada detalhe do homem a quem dedicara toda a sua vida. Aquele amor não era apenas lealdade. Era um grande fogo ardendo na escuridão da perda, provando a extraordinária força do coração de uma mulher. Dizem que o câncer é uma doença, mas para Celine pareceu uma sentença silenciosa que o universo proferiu no exato momento em que ela pensava ter tudo. Ela se lembrava vividamente do dia em que os médicos anunciaram que René tinha câncer de garganta. Ela congelou como se uma lufada de ar frio tivesse atravessado seu peito e deixado uma rachadura que jamais cicatrizaria. René de repente ficou tão frágil que até uma tosse a fazia tremer.
Daquele momento em diante, o medo de perdê-lo a perseguiu como uma sombra da qual não conseguia se livrar. Durante os primeiros meses de tratamento, Saline vivia num estado entre a lucidez e a confusão. Todas as manhãs, acordava em pânico. E se hoje ele ficasse mais fraco? E se, ao chegar em casa à noite, não o ouvisse mais chamá-la pelo nome? Ela escondia esse medo por trás do sorriso, mas qualquer observador podia ver seus olhos se afundando como se ela tivesse chorado sob a luz do banheiro antes de subir ao palco. Quando Renee não conseguia mais se alimentar normalmente, o soro fisiológico passou a ser usado em suas mãos, seus olhos, sua respiração. Ela preparava suas refeições, o alimentava por sonda, enxugava as gotas de suor de sua testa quando a dor o consumia. Muitas noites, quando Renee adormecia sob o efeito da medicação, ela se sentava ao lado da cama, encarando o rosto abatido do homem que um dia parecera tão poderoso que o mundo inteiro se curvava diante dele, e suas lágrimas caíam silenciosamente. Os momentos mais dolorosos eram quando ele tentava falar, mas sua voz era tão fraca que parecia um fio prestes a se romper. Cada palavra rouca, forçada através de sua garganta marcada, apertava o peito dela. Ela se inclinou para perto, segurou sua mão e sussurrou: "Estou aqui." "Diga, meu amor." Mas às vezes, mesmo assim, tudo o que ela conseguia ouvir era o som da respiração caindo como uma brisa fina. Um vazio que dilacerava seu coração. Quando o câncer retornou pela segunda vez, e depois pela terceira, Saline sentiu como se estivesse caindo em um abismo sem fundo. Ela interrompeu sua carreira de cantora, interrompeu sua vida fora dela, refugiando-se em um pequeno mundo onde só existiam ela e Renee. Rejeitou encontros, eventos, flashes de câmeras, como se a fama, sucesso e glória fossem poeira sem sentido. Ela se perguntava se o homem deitado naquela cama não acordaria mais ao seu lado. À noite, ela não dormia. Ficava deitada, ouvindo sua respiração, com medo de que, se fechasse os olhos por um minuto sequer, acordaria em uma manhã sem o calor de sua presença. Às vezes, ele acordava e dizia que estava cansado, que estava com medo. E nesses momentos, Saline entendia que o amor mais profundo não são as belas promessas, mas fingir ser forte para que a pessoa que morre um pouco mais a cada dia ainda possa acreditar na esperança. No dia em que Renee sussurrou que queria ir em seus braços, sem sentir seu coração se partir em dois. Uma metade implorava a Deus para mantê-lo vivo, a outra sabia que ele estava exausto demais e precisava de alívio. Ela não disse nada, apenas colocou a mão em sua bochecha e beijou sua testa pálida como se tentasse contê-lo com o último calor que lhe restava na vida. Nos últimos meses, Saline foi esposa, enfermeira e guardiã da chama da família. Ela cuidou dele em cada detalhe. Trocou seus remédios, evitou que o tubo de alimentação entupisse, massageou-o quando a dor tensionava seus músculos e cantou para ele quando ele já não tinha forças para abrir os olhos. Eles já não conversavam muito, apenas seguravam as mãos com força, como se cada aperto fosse um apelo. "Não vá!" E então, na manhã de 14 de janeiro de 2016, algo mudou no silêncio do quarto. Chega de respirações fracas. Chega de virar-se silenciosamente. Saline soube instantaneamente, mesmo antes de tocá-lo, que seu mundo havia mudado de cor. Sentou-se ao lado do corpo ainda quente do marido. Apoiou a cabeça em seu ombro, como fizera inúmeras vezes ao longo de 3 décadas. E, pela primeira vez, o ombro dele não se inclinou para trás, em direção a ela. Daquele momento em diante, o amor deles deixou de ser uma história privada e se tornou um voto para a vida toda, provado por toda uma existência. Quando Renee adoeceu, Saline deixou os holofotes para ficar ao lado dele, assim como ele havia passado décadas ao seu lado, apoiando-a. Quando ele enfraqueceu, ela se fortaleceu. Quando ele tremeu, ela segurou sua mão com firmeza. E em todos os momentos, não importava o que o mundo dissesse sobre dependência ou diferença de idade, ela simplesmente sorria, porque ninguém além deles sabia o quão profundamente seus corações estavam ligados. O amor deles começou com a música, cresceu em segredo, amadureceu em meio às adversidades e sobreviveu à dor e à doença. Não foi um amor fácil, nem perfeito, mas era o amor de 2 pessoas que viam uma na outra o que o mundo não conseguia. Um lugar para onde voltar, um céu para respirar, um coração para amar sem medo. Depois que Renee partiu deste mundo, a vida de Sam mergulhou num vazio frio que ela não conseguia descrever. As primeiras manhãs sem a voz dele, sem a sensação de um ombro para se apoiar, fizeram com que a grande casa parecesse repentinamente infinita, como se cada som tivesse sido engolido. E então, no aquele silêncio, ela sussurrou para si mesma: "Ainda estou aqui, Renee, mas não sei como seguir em frente." Não era uma queixa, mas o sussurro de uma alma perdida agarrando-se ao último vestígio de calor. Mas assim que suas lágrimas secaram, seus 3 filhos chamaram pela mãe.
Cindy teve que enxugar todo o sinal de tristeza e se levantar. Mesmo sentindo o corpo exausto, ela sabia que, desde o momento em que René fechou os olhos, o papel dele havia passado para seus ombros delicados. Ser pai. Mãe. Um pilar. Então, todos os dias ela se lembrava de ser forte. Não porque quisesse, mas porque não tinha outra escolha. Eles precisam de mim, e eu preciso ser forte o suficiente para cumprir o papel do pai também. Nossos primeiros meses após o funeral, ela raramente saía de casa. Passava todo o tempo com os filhos, comendo com eles, estudando com eles, colocando-os para dormir, cantando histórias, abraçando-os por mais tempo, com mais força. Cada vez que o pequeno Nelson perguntava, onde está o papai? Cindy sentia o coração apertar. Triste, dolorido, impotente. Mas ela respondia com uma voz suave como o vento. Papai está aqui, no meu coração e no seu. Ela precisava ser a luz deles, mesmo estando perdida na escuridão. Assim como seu espírito ainda não havia se curado, seu corpo atraiu. A síndrome da pessoa rígida a atingiu como um veredicto repentino. Os espasmos musculares, os dias em que mal conseguia andar, as noites em que não conseguia dormir por causa da dor, a faziam sentir como se a vida a estivesse testando com suas provações mais cruéis. Em 2022, Cindy estava diante da câmera, com as mãos tremendo tanto que precisava se agarrar à borda da mesa para se manter firme. Ela falou, a voz falhando aos poucos. A síndrome aprisionava seu corpo dia após dia. Convulsões repentinas, sessões de terapia fisicamente exaustivas, os momentos em que tentava alcançar uma nota alta familiar apenas para ouvi-la se estilhaçar em sua garganta. Ela chorou, não por desespero, mas porque ainda queria cantar, ainda queria viver, mesmo enquanto seu corpo atraía da maneira mais cruel. Às vezes, Saline confessava que sentia como se uma mão invisível apertasse sua garganta sempre que tentava cantar. E no escuro, ela só conseguia chorar, sussurrando, René, se você estivesse aqui, saberia o que fazer. Certa vez, alguém lhe perguntou suavemente, Saline, você se arrepende? Se não tivesse conhecido certas pessoas, sua vida teria sido menos dolorosa? E... too much. Ela ficou em silêncio por um instante e, então, respondeu com surpreendente certeza. Sim, mas sem essas feridas, eu jamais conseguiria cantar como canto hoje. Mas eu acho. Cada cicatriz é uma nota, cada gota de sangue uma melodia. A dor a ensinou a voar com asas dilaceradas, e essas asas carregaram sua voz através de cada tempestade. E talvez essa seja a coisa mais bela que restou depois de toda a perda. A resiliência de um coração outrora despedaçado, mas ainda capaz de plantar esperança novamente. Celine quer dizer a todos que a assistem agora que, mesmo que você nunca suba a um palco, mesmo que nunca segure um microfone, você ainda tem uma canção dentro do seu coração. Nunca deixe ninguém roubar isso. As pessoas podem duvidar de você, zombar de você, tentar extinguir sua luz, mas continue cantando de qualquer maneira que puder. Enquanto sua canção existir, elas não podem vencer. Os dias passam lentamente na ensolarada Las Vegas. Os últimos raios do pôr do sol tocam seu pequeno jardim, lançando um delicado tom dourado sobre os cabelos que resistiram a incontáveis noites sem dormir. Celine senta-se ali segurando seu filho caçula, beijando a cabecinha que ainda cheira a sol. Suas mãos ainda tremem. Suas pernas às vezes falham, e sua voz muitas vezes é tomada por espasmos invisíveis. Mas aquele sorriso, gentil e sereno, diz tudo. Não é o sorriso de uma diva diante de um mar de flashes, nem um sorriso forçado para confortar o mundo. É o sorriso de uma mulher que atravessou o inferno, sofreu feridas profundas no coração, perdeu quase tudo, mas ainda tem amor e música para se manter firme. Se você me acompanhou até o final desta história, obrigada por dedicar seu tempo a vivenciar esta jornada repleta de lágrimas, mas também de esperança. Se você deseja continuar caminhando comigo, ouvindo mais e vivenciando histórias que emocionam, por favor, siga o canal. Cada inscrição não é apenas um clique, mas um pequeno sussurro enviado a quem está lutando diariamente. Você não está sozinho.